Fala pessoal, beleza? Tudo certo? Tá começando mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora, podcast que tem o objetivo de desglamorizar a vida do imigrante que sai fora do Brasil em busca de uma vida melhor e, como sempre, na presença de pessoas legais, pessoas especiais. Passa a bola pro nosso amigo Éder. O Éder tá lá atrás, né? O Éder não entrou, né, cara? Convidado. Mas tá valendo, Ed pro Éder. O Ed, tudo pessoal do shoppingzinho lá, né? Manda aí então teu recado. Cara, quero lembrar o pessoal de casa se inscrever no nosso canal. Lembrando que o nosso canal tem o irmão dele, que é canal de cortes. Pra você que tem, talvez, interesse em ver alguns cortes aí dos melhores episódios. São melhores partes dos episódios. Dos né? episódios, bravo. Não dos melhores episódios, né? Não, melhores partes dos episódios. Além disso, a gente tem no nosso link da bio os botões já preparados ali pra você poder ouvir o nosso Spotify. Se você tiver que trabalhar, você pode fechar o celular sem consumir muita bateria, né? E além disso, tem também o TikTok com o Marcão dançando. Isso é a parte melhor. Tubarão, te amo. Não, eu tô brincando, né? Então, vamos com as convidadas então de hoje? Isso, chama nossos convidados. Né? Então, hoje nós temos duas convidadas. Uma delas é degustadora e sommelier, que já está na Itália há 3 anos. Descobriu o mundo dos vinhos italianos aqui na Itália. Não conhecia vinhos no Brasil. Conhecia, mas não tão aprofundadamente assim. Ex-empreendedora do setor de beleza que se reinventou durante a pandemia. E também a filhona que joga futebol na categoria Under 14 com Elas Verona feminino e foi convidada para a Federação Italiana que precede a Nazionale Italiana, também conhecida como Azzurri. Esperando que seja a promessa para dar uma melhorada na Itália, né? Que a Itália tá sofrendo ultimamente. E dá aquela moral pro Brasil também, né? Eu acho muito legal quando tem brasileiro jogando aqui nos times da Itália e os italianos, pô, brasileiro. Não adianta, cara. Os caras brasileiro tem uma marcha a mais e acaba acionando, melhorando um pouco a... Quem é nosso convidado, então? Então, Daniela Gomes e Sofia Gagliardi, sejam bem-vindas. Show de bola. Obrigada. Gente, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Na verdade, é um bate-papo, né? É uma conversa. Conhecer histórias de brasileiros que deixaram o Brasil, que vieram pra cá e fazem algo de diferente, né? Algo que não só o comum, né? Que a gente vê muita gente aqui que trabalha... Nada de ordinário, algo extraordinário. Algo extraordinário, algo a mais, entendeu? Com uma história diferente, com certeza. Queria começar com a Dani, né? Dani, se apresenta para o nosso público, natural de onde, o que fazia no Brasil e o que está fazendo aqui na Itália. Vamos lá. Daniela Gomes, eu nasci em Recife, mas morei a minha vida inteira praticamente em São Paulo. Estudei, me formei em propaganda e marketing e abri um salão de beleza em São Paulo, em São Caetano do Sul, mais propriamente dizendo. Interior, não? É ABC Paulista. Polo industrial. Ajudou muito. Conhecedor de São Paulo, que é uma maravilha, né? Então, abri um salão de beleza lá, tive o salão por 10 anos. Ótimo, tava indo super bem. Mas São Paulo é uma cidade enorme. Mesmo sendo no ABC, a gente enfrenta muita violência. E eu sofri vários assaltos, várias tentativas de assalto. No próprio salão? No salão, no carro. É um absurdo. A vida já é difícil dia a dia, né? Imagina assim, né? Exato, não tem muita segurança mesmo. Acredito que isso enfraquece digamos, entre aspas, a gíria, né? Enfraquece a amizade. Não, pior é que você passa pela situação e aí quando você procura, né, as autoridades, que aconteceu comigo algumas situações, procura a polícia, não existe, não tem nada o que fazer, não é nada feito, e a vida que se segue, você que vai vivendo com aquele medo. E aí, quando eu tive as crianças, eu comecei a ficar mais assustada, porque as pessoas começaram, minhas amigas, sempre passando assaltos com as crianças no carro, situações de pequenos sequestros, e aí aquilo começou a me dar medo. Até que eu vivi a situação pior da minha vida, que eu estava no carro um dia, e aí veio uma Kombi e me fechou, o cara desceu com a arma. Naquele momento, eu fugi, eu corri, eu fui com o carro, mas eu poderia ter
ter sofrido um trauma maior, né? E ele não me seguiu, por sorte. E eu fiquei dentro de casa 3 semanas trancadas, com medo de sair de casa. E aí, dali, eu decidi que eu não queria mais aquilo pra minha vida. Foi a virada de chave. Foi a virada de chave. Eu falei, olha, eu não quero mais viver assim. Tenho meu trabalho, tenho minha vida tranquila, estável, mas não tenho segurança. Então, não quero mais viver dessa maneira. E aí, como o pai das crianças é italiano, eu já tinha essa possibilidade, né? Na questão de documentação, de vir para cá com um acesso um pouco melhor, porque a gente teria o direito à cidadania. E aí vendi o salão em 1 ano, arrumei tudo. Foi ali que tu deu um basta. Foi ali que eu virei a chave mesmo. Dei um basta, arrumei tudo, fiz as malas e vim com elas 2. Tá vendo? Eu, elas e as malas. Tem a Sofia e tem a... E a Júlia, tem 2 filhas. 2 meninas. Lembrando, tipo assim, ó, isso aí já aconteceu também com a Juliana Antoniolo, que é a nossa outra convidada que teve aqui, que ela assistiu um assalto na frente da casa dela, né? Na frente da casa dela, ela assistiu um assalto e ali foi a virada de chave pra ela dizer assim, não, vamos pra Itália, porque segurança aqui no Brasil, que sabe? Muitas vezes acaba caindo no costume popular. Sim. Mas isso aí não é normal. As pessoas se acostumam com aquilo, né? O que não é realmente normal viver com medo. E hoje, né, na idade dela, por exemplo, foi o que me preocupou. As crianças pré-adolescentes, eles querem um celular. Então, no Brasil, uma criança pré-adolescente não pode sair com celular. Eles são espancados, são alvos por um celular. E são alvos fáceis, né? Exato. Acaba sendo alvo fácil, porque uma criança não tem como se defender. Né? Exato. Ela então ela vai querer defender o celular dela, né? Aí vai acabar... Sim, e a gente acaba dando o celular porque é um meio de comunicação. A gente quer saber onde que eles estão, o que estão fazendo, né? Acaba sendo uma segurança que no Brasil se torna uma insegurança. Sim. Então, isso também pesou na hora da decisão ali. Isso foi que ano? 2019. A gente veio para cá em 2019, junho de 2019. Ficamos numa cidadezinha que se chama Castiglione. Castiglione di Stiviere. Conheço. Porque a irmã do meu ex-marido, né, do pai delas, tinha uma casa lá. Ela não morava lá, morava nos Estados Unidos. E ficamos ali para fazer documentação. Fizemos a documentação e depois eu vim para Verona, me transferi com elas para Verona, por quê? Porque tem escolas, mais facilidade, uma cidade um pouquinho maior, Castiglione é um paísinho pequeno, não quis ficar ali. E aí viemos para Verona, começaram a estudar em 2019, setembro de 2019, porque aquele período que eu vi era férias aqui. Ela já jogava futebol lá no Brasil, eu ia perguntar. Fazia futebol, fazia em time misto, né? Depois a gente vai entrar nesse tema do misto feminino e masculino. E aí, quando eu vim pra cá, eu descobri que tinha os times, né, que já faziam também seleções femininas, mas eu tinha que esperar um pouquinho, porque cheguei no verão. E em setembro elas começaram a escola, eu também já naquele plano, o que eu vou fazer, porque eu tinha um salão de beleza, o que eu vou fazer na Itália? Como que eu posso trabalhar na Itália? Vou fazer a mesma atividade, ou vou fazer outra coisa. Que não seria nada mal também. Não seria nada mal, acredito. Exato. Tem muita brasileira que trabalha aqui com beleza. E é um sucesso. E e as brasileiras são bem requisitadas, são bem procuradas até por italianos, entendeu? Para fazer o setor de beleza. Serviço estético, porque tem também uma Martin Peel, como eles falam. A gente é mais avançada, né, na questão da estética, da beleza e tudo. Mas a gente não foi muito, assim, afortunada, porque logo depois de alguns meses veio a pandemia. Então, ficamos presas. A gente estava começando a aprender o idioma, começando a se inserir, as crianças começando a se adaptar num país novo, língua nova. Pandemia. Todo mundo fechado dentro de casa. Tivemos que pensar em outra coisa, em outra possibilidade. Nem pra jogar bola, né? Não dava. Dava. A gente morava num apartamento, ela praticamente destruiu o apartamento. Ô Dani, tipo ali, ó, final de setembro de 2019, aí veio outubro, novembro, dezembro, janeiro... Fevereiro que trancou Fevereiro tudo. de 2020. De 2020 começou a fechar tudo. Fechou tudo. Aí ficamos ali trancados e vai fazer o quê, né? E foi aí que... Vamos beber vinho, né? Tá, e nessa época já trabalhava? Não estava trabalhando ainda, fazia pouco tempo que eu estava aqui, né? Você já falava italiano? Comecei a falar porque elas tinham lição de casa. Você aprende, com criança você acaba aprendendo. Elas na escola, 3 meses, rápido, falavam já fluente italiano. E eu
devorava os livros delas, né? Até. Comecei ali a aprender com elas, a ensinar a fazer as lições. Ô, Sofia, deixa eu fazer uma perguntinha pra ela. Vai. No caso, então, foi fácil pra aprender italiano. Chegou do Brasil, tem a diferença de língua, mas não é que foi difícil. Não, porque no Brasil também eu já tinha começado a fazer uns cursos lá de italiano. Aí eu tinha que falar com os primos, com a minha avó em italiano. Então, alguma coisa eu já sabia. Mas não foi tão difícil, não. No caso, o choque cultural na língua não é que foi tão assim assustador, tipo assim, meu Deus, o que eu vou fazer que eu não falo italiano e tal. Não. Já compreendia o italiano. Sim. Já tinha se preparado um pouco no Brasil. Isso é legal dizer porque a gente sabe que o adolescente, a criança, ele é mais fácil de aprender, tem a cabeça mais limpa e aprende muito mais rápido, né? Diferente de nós, né? Sim. Não, na decisão de vir pra cá, lá, quando eu peguei uma professora pra fazer umas aulinhas, óbvio que bem básica com a gente, é bem diferente quando a gente chega aqui que a gente se dá por conta, né, que não sabe nada, né, mas pra eles é mais fácil. Sim. Pra mim, eu achava que já entendia alguma coisa, mas na realidade eu não entendia nada. E o legal também, quando chega aqui, já vai direto pra escola. Pô, e na escola... Fica o dia inteiro na escola, então E tem que ainda aprender. tem cômputo, ainda umas 2 horas de cômputo depois da escola, né? De tarefa, né? Tem tarefa, Eles são, a escola que é bem mais pesada, a minha filha fica 3 horas depois da escola. No Brasil, meia hora por semana, talvez. Sim, talvez na sexta-feira. É diferente. Pelo menos na escola que eu fiz, né? Já bem claro. Ô Dani, e aí nesse período aí de pandemia começou a beber vinho? Então, aí eu já gostava, sempre gostei de vinho, mas no Brasil a gente não tem muito conhecimento, né? Não tem, na realidade, nem tanto acesso, porque o vinho é um produto caro no Brasil. Vinho de qualidade. Vinho de qualidade é um produto caro. Então a gente não tem, a gente acaba chegando no mercado e compra o mais barato, o chileno, o argentino, né? Não, se tá comprando um chileno e um argentino, ainda, tipo assim, Você compra garrafão daquele 5 litros, 7 colinas, né? 7 colinas, né? Que é o sangue de boi. Sangue de boi, Campo Largo. Aí, sabe? cara, tem uns vinhos que chega até escrito assim, coquetel de vinho. Porque não é vinho, né? Aquele lá é pra arrebentar com o cara, né? Mas eu nunca gostei de vinho doce, então eu procurava um seco, mais barato mesmo, mas comprava. Mas enfim, aí aqui me descobri, né? Chegava no supermercado, gente, pega aquele da promoção, custo-benefício, é muito bom já, né? Vinha um preço muito bom. E, obviamente, estando dentro de casa, com 2 crianças, num país que você só não conhece ninguém. Vamos beber vinho, né? Conhecer. Vamos se inserir na cultura, né? Mas daí também não dava pra ficar só ali. Então aí me veio a ideia, por que não conhecer um pouquinho? Já que eu gosto tanto, já que eu tô no Vêneto, né? Que é uma região onde a gente tá nobre, né? Que tem um pouco de tudo, né? De vinhos de A a Z, que a gente já encontra. A Itália já a segunda maior produtora no mundo de vinhos, né? Então a gente já, no Vêneto, a gente já é bem afortunado, já tem tudo. Então eu comecei a estudar online, né? Comecei a fazer os cursinhos online, a me interessar, e cada vez fui me interessando mais. E navegando nesse universo prazeroso, porque é uma delícia, né? Você abre, então eu já comprava ali umas 3, 4 garrafas diferentes e já ia sentindo a diferença de uma, né? Você começa a descobrir com os anos, né? Aí começa, vamos o mais velho, o mais jovem, né? Para poder a diferença. Por que alguns vinhos podem ser envelhecidos e outros não? Exatamente. Os aromas, você começa por ali, o branco, o tinto, será que eu gosto mais do que nada contra os tios, nada contra os tios que guardam aquele espumante lá do final do ano, do Réveillon, lá na estante e deixa lá 5, 6 anos, e não vai ficar bom. Não vai ficar bom. Não vai, olha, ganhou um espumante, um prosecco, gente, bebe ele logo, em um ano já abre. Né? Já abre, já festeja, porque não é um vinho para guardar, é um vinho para abrir. Isso. É um vinho feito para tomar. Exato. Então, aí veio essa paixão, comecei a me encantar por esse universo, e assim que abriu tudo, eu comecei a fazer os cursos presenciais. Primeiro fiz a primeira formação como degustadora, que eles chamam de assaggiatore, com a Organização Nacional de Vinhos, que é a ONAV. Hoje eu sou afiliada com o consórcio deles, trabalho com eles muito mais internamente. A gente faz um trabalho de avaliar os vinhos que ainda não estão preparados para ser comercializados. Então a gente trabalha interno dentro da cantina,
É um trabalho que a gente nem divulga tanto. Você porque... que escolheu uma cantina, assim, ou eles te fazem você Não, provar várias? É aleatório, eles chamam a que gente, olha, exemplo, a Valontano, a cantina XY, precisa estar com 2 vinhos lá, eles precisam de vocês, mas a gente sempre trabalha em equipe. No caso, Então, antes desses vinhos ir para a prateleira do mercado, para comercialização, passam por uma nota. Passa por uma avaliação, Uma e avaliação onde entra vocês, no caso, Exato. onde entra o time de vocês. Exato. O proprietário da cantina gosta de vocês ou odeia vocês? Ele odeia quase sempre. Mas por quê? Não. É porque a gente, às vezes, a gente manda o vinho voltar pra ficar mais um ano ali, né? Não tá pronto. Tipo, eles são a parte do mercado que diz esse vinho tá apto a ser inserido no mercado ou não, entendeu? Então, eles são uma pedra no sapato do produtor como de se vinho. fosse uma auditoria. Uma auditoria de Exato. qualidade. Uma auditoria de qualidade do vinho, né? Exatamente. Mas às vezes é só uma questão de acerto ali. Às vezes o vinho ele tá muito ácido. Vou falar num linguajar mais popular, assim. Pode tá? falar, Pra não... o pessoal ele de casa tá... também gosta Exato, de vinho, vai entender tudo. Ele tá muito ácido, então ele precisa dar uma ajustada, sabe? Às vezes ele precisa só de um acrescento ali de um pouquinho de lévitos, não sei se dá pra... Leveduras, né? Leveduras. Então, assim, a gente dá aquela notinha ali que às vezes um acerto, um ajustezinho já. Ou às vezes ele já passou o tempo justo na madeira, já tá na hora de tirar da madeira e passar para o engarrafamento, já deu, já virou, deixar um pouquinho respirar. Enfim, a gente vai dando aquela nota ali, que a gente tem uma esquerdazinha, cada um faz a sua e no final a gente chega no consenso. A gente faz isso internamente e também nos festivais. Agora, a Vinita, ali vou participar, a gente trabalha nas feiras, nos eventos, a gente também trabalha em feiras internacionais. A gente fez agora, o ano passado, a Feira Internacional do Espumante para eleger o melhor método clássico, o método Charmat seria o melhor Prosecco ou o melhor frisante. E aí, espumante seria, né? Frisante e tivemos de tudo. Frisante, espumante, prosecco. Foi um festival internacional. 300 cantinas participaram. Ficamos bêbados, óbvio, né? Porque bebendo vinho o dia inteiro. Se você conseguir uns ingressos. Mas quando é por trabalho, é liberado, né? A gente se interessa em participar desses eventos, né? Joia, assim que a gente. É porque a gente recebe muito, muito, muito antes. Mas agora a gente se conhecendo. Eu acho que legal seria também se a gente pudesse fazer até um episódio dentro de um evento desse. Ah, bacana, vamos organizar. Vai começar legal e vai terminar não tão legal. No caso, vocês podem chegar no meio do dia, a gente chega às 8 da manhã, começamos a beber vinho das 9 da manhã até 6 da tarde. Bom, só molhar a boca. Então, aí eu fiz essa primeira formação. A gente passa por vários níveis, enfrentei um pouquinho de dificuldade, óbvio, com a língua, porque os termos são técnicos, né? Google Tradutor. Normal, né? Mas deu certo, consegui fazer minha avaliação, consegui passar, fazer a prova teórica, prática, tudo. E aí, estando já ali dentro do mundo de degustadora, que é muito interessante, a gente entra mesmo, navega do processo da terra, desde o plantio da uva até a hora que ele vai para a taça. Me apaixonei, muito interessante, mas fiquei ali na dúvida porque é muito, vamos dizer assim, rústico. E eu queria alguma coisa mais delicada, mais aprofundada. E aí todo mundo sempre me perguntava a diferença entre um degustador e um sommelier. E até eu me fiz essa pergunta. Falei, eu não vou parar aqui não, então vou... E aí fui para uma academia internacional, que se chama Degustibus, e me formei como sommelier com eles, fiz também um curso com eles bem mais profundo, e aí descobri a diferença de uma coisa e outra, né? Hoje eu trabalho para as duas academias. Ficou essa dúvida para nós. Então, o degustador, ele aprecia o vinho e ele vai mais profundo no universo da produção do vinho, né? Do que o vinho é feito, como ele é feito, desde o processo do início ao fim. O sommelier, ele trabalha com a parte mais linda do vinho, a etiquetagem do vinho. A gente faz mais o glamour. A gente aprende muito mais a etiqueta do vinho, as descrições da etiqueta do vinho, a garrafa do vinho, a gente aprecia o modo de servir o vinho também, né? De embelezar
o vinho, vamos dizer assim. Eu A acho que elegância. agregar valor ao produto, né? Também. Exato. E aí o sommelier também ele tem a vantagem que ele trabalha com harmonização, que aí foi quando eu descobri que é fantástico, a gente começa a harmonizar a comida com a bebida, que é o que está super em alta agora, e a gente tem essa formação quando a gente faz o curso sommelier. Deixa eu fazer... Inclusive... desculpa, Marcão. Eu ia uma curiosidade, porque a gente já conversou aqui sobre o público brasileiro, ele tá crescendo o nível de conscientização na hora de comer uma boa pizza, na hora de tomar um bom vinho, Exato. de ter experiências realmente, isso aqui vale a pena o valor que é pago, entendeu? No caso, no mundo dos vinhos não é diferente no Brasil, né? Daquilo que tu enxerga, assim. Então, exato. Eu acabei de ir para o Brasil agora, em dezembro, né? E consegui sentir essa diferença. Hoje, as pessoas no Brasil, quando eu vim para cá, não era assim. As pessoas compravam um vinho pelo valor, né? O mais baixo, enfim, o que dava para comprar. Hoje eu já consigo perceber que as pessoas já fazem uma diferença, já valorizam mais o produto, exatamente. Já dão mais valor a um vinho de qualidade, já conseguem entender a diferença entre um vinho que não tem tanta qualidade, não significa que seja um vinho ruim, é o que ele oferece. Eu sempre falo isso. Mas esse vinho é ruim, gente, não tem vinho ruim, tá? É o que ele foi proporcionado para ser oferecido. Por exemplo, você quer comprar um vinho de mesa, um vinho suave, um vinho doce, até porque ele tem o seu valor, ele é menos elaborado do que um vinho reservado, um vinho que passou pela barrica de carvalho, que foi na madeira. Então, tem o seu custo porque teve o seu processo. O processo de fabricação é diferente. Não tem vinho ruim. Tem vinho, cada um tem o seu valor, até porque várias cantinas têm a sua seleção, desde o mais barato de 3 euros ou 2 euros, né? Eu falo em euros, até aquele de 50 euros, né? Dependendo de onde essa cantina está situada. Uma coisa interessante aqui na Itália é que eles protegem o vinho. Eu tive um pequeno inserimento na escola de cozinha que eu fiz, nesse mundo de vinhos, e aí eles acabaram ensinando que se eu tenho a minha cantina na Valpolicella, eu não posso produzir Soave, a não ser que eu tenha terrenos em Soave e eu produza, moa e prepare esse produto lá em Soave, que daí eu traga para minha cantina. Então é tudo protegido, né, para não ter esse discriminado negócio... e protegido por região. Isso. Denominação geográfica, né, o que eles fazem. Então aqui eles têm essa preservação, que é muito interessante. Aqui também, né, tem a questão dos vinhos que são afiliados aos consórcios. Eu não sei se vocês já perceberam, na embalagem do vinho tem aquela etiquetinha selo, né? DOC, né, denominação de origem controlada. Então aqueles vinhos que tem aquela etiqueta, eles se afiliam e fazem parte desse consórcio de vinho. Então eles têm uma norma, só pode ter dentro daquela garrafa o que o consórcio determinar. E aí tem um custo isso. Porém, tem um valor. Quem compra aquele vinho sabe que está comprando um vinho já de qualidade, certificado, produzido naquela zona e com tudo aquilo que ele oferece na etiqueta, tá? Então tem toda essa diferença. No mundo europeu, né, que a gente está falando, no Brasil ainda não estamos nesse nível, tá? Sim. Tá caminhando. Mas vai chegar. Mas vai chegar. Tem cantinas maravilhosas. Aqui eu trabalho, como falei para vocês, no coletivo. E agora, quando eu fui para o Brasil, tive a oportunidade de fazer trabalhos individuais. Aproveitando minha formação, organizei jantas harmonizadas com vinho e também tive a oportunidade de trabalhar com uma casa de chá, uma brasileira que morou muitos anos em Londres e abriu uma casa de chá. Me fez uma proposta bem interessante de harmonizar vinhos e chás. Não sabia que isso era possível, então estudei um pouquinho, mas dá para fazer. É possível, porque o chá também, ele tem a sua elaboração ali do blend de ervas, assim como o vinho, do blend de uvas. Então a gente consegue harmonizar entre uma coisa e outra, um cheiro, um aroma, uma erva que não tire o sabor do vinho que eu vou oferecer. Deixa eu fazer uma pergunta de leigo. Faz. Mas toma chá e vinho ou tu mistura os dois? Não. Toma o chá e toma o vinho. O vinho, ela faz combos na casa de chá dela. Ela faz o espumante rosé que ela serve com o chazinho que harmoniza com aquele espumante. Interessante, né? E junto ela faz sempre uma coisinha típica, um bolinho caseiro. Sim.
um docinho. Então ela faz uns combos, que é muito interessante, um mercado bem diferente no Brasil. A gente também não tem mercado para chá. É o que nós estávamos conversando, né? O pessoal tá buscando experiências Se novas. reinventando, Pô, fazer uma harmonização de vinhos e chá, eu nunca escutei. Eu fiz esse trabalho, Entendeu? organizei, montei com ela. Foi muito bacana, então eu consegui fazer individual. E aí consegui sentir exatamente o que você me perguntou, o valor que as pessoas estão dando mais aos vinhos. O brasileiro, o que a gente propôs para eles ali na harmonização, tanto da janta com os vinhos que eu fiz desde a entrada à sobremesa, foi super bem aceito, super bem elaborado, e trabalhei com cantinas, não só com vinhos italianos, a gente trabalhou com cantinas brasileiras, tá? Legal. Porque eu falei, quais cantinas brasileiras? Eu trabalhei com a Dom Guerrino e com a Valontano. Eles são de onde? Eles são do sul, da Serra Gaúcha. Serra Gaúcha. E eu me surpreendi. Eles fazem espumantes. Eu também trabalhei com vinho tinto deles, trabalhei com o Merlot. Maravilhoso deles, assim, me surpreendi. Qualidade impecável. Eu ia comentar sobre isso, porque eu já vi alguns documentários sobre o setor vinílico vinícola no Brasil. E os caras têm qualidade de Europa. Impecável. Não deixa nada a desejar. Espumante perfeito. Método clássico, método Charmat. Vi os dois, perfeito, super harmonizado. Tudo que a garrafa tinha, a gente conseguia perceber, sentir, desde os aromas, desde o sabor, sabe? Então não deixou nada a desejar, foi muito interessante. Eu acredito também que os caras do Brasil que trabalham no setor, eles vão pegar referências, as melhores referências. E as melhores referências em vinho é praticamente aqui na Europa. Sim, quase essas cantinas que eu trabalhei, brasileiras, né? Todos eles têm uma descendência ali italiana, já veio de uma hereditariedade, então eles plantam a uva do método europeu, então eles já têm. Isso. Mas são brasileiros, são o filho do filho do filho, que tem a história do tataravô e reaproveitou, usou o nome e se reinventou e plantou e deu certo, porque o solo no sul é muito favorável. É rico também, né? parecido com aquele daqui, né? Exatamente. Lá a temperatura é muito favorável, né? muito favorável. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, não é só no sul não, tá? Hoje no Brasil, o que também me surpreendeu, até no interior de São Paulo, tem vinícolas produzindo bons vinhos, tá? Então, legal. Assim, isso é muito interessante, eu fiquei muito feliz, porque as pessoas estão apreciando mais, estão consumindo mais vinho brasileiro, porque quando eu vim para cá, praticamente não se colocava um vinho brasileiro na mesa. E sim, se priorizava muito mais um chileno ou um argentino do que um brasileiro. E hoje os brasileiros estão dando esse valor, estão crescendo e dando esse valor, dando essa oportunidade, consumindo o vinho brasileiro, que é muito bom. Não perde nada para a qualidade de outros vinhos. Nada mesmo. Ô Dani, vamos falar um pouquinho da Sofie. Vamos falar da Sofie? Vamos bater uma bola? Porque, daqui a pouco eu quero tomar um vinho também, né? Daqui a pouco vamos tomar um vinho. Falou tanto de vinho que me deu sede. Vou contar um pouquinho da história da Sofie, como ela começou no futebol. Ela começou já no Brasil. Vou falar um pouquinho, mas depois ela pode falar ali. A gente já faz umas perguntas para ela já se resolve. Então, a gente sempre deu valor ao esporte, né? Minhas filhas sempre fizeram muito esporte, desde pequenininhas, faziam arte marcial, aqui ainda fui atrás de jiu-jitsu, balé, ginástica, o que tinha para fazer a gente ia inserindo. E a Sofie, na escola mesmo, ela começou a jogar a bola ali com 3, 4 aninhos, mas era o time da escola. E ela fazia balé em paralelo, fazia jiu-jitsu, fazia várias atividades. Também vou falar, arte marcial, gente, é muito bacana, agrega para a criança uma disciplina, né? Uma responsabilidade, um respeito ao adversário, ao próximo, que é muito bacana. Para elas foi fundamental, assim, ter feito arte marcial. Eu acredito, desculpa te cortar, mas eu acredito que é uma parte da educação que ela não tá nas mãos dos pais, entendeu? Quando ele bota uma criança, um adolescente, bota numa academia, entendeu? Parte da formação educacional dele vai ser feita dentro dessa academia, onde ele vai aprender valores e princípios que talvez dentro de casa
não tenha, ou tipo tipo assim, são coisas complementares, entendeu? A academia complementa uma parte da educação, em casa ela tem outra. E que não é ligado. Na escola, lecionar com lições, ela aprende outra, entendeu? Na formação de um adulto, acredito que a academia tem essa função e com certeza vai ter resultado positivo. E que não é ligado à classe social, né? E não é ligado à classe social. Porque o mais rico e o mais pobre ali bate de frente a frente. Igual. Tem tanto o garotinho da favela com vamos dizer, a pessoa da classe A, na hora da competição, são exatamente iguais. Colocam a mesma cintura e são exatamente iguais. E tem o mesmo respeito. É diferente da vida lá fora. O esporte acontece isso, né? O esporte acontece isso, né? Legal. E aí a Sofia, desde novinha começou, e de 5 para 6 anos ela falou, mamãe, não quero mais fazer nada, quero só jogar bola. Ok, vamos jogar bola. Aí veio a nossa dificuldade, né? Começamos a procurar escolinha, porque quando você pensa, ela é menina, né? A gente tá falando de um universo que ainda é considerado masculino, o futebol. Mas eu pensei comigo, tô no país do futebol, né? Vai ser fácil. Não é fácil. Acredito que... Encontramos a dificuldade e vim descobrir que não tem, né, para a idade dela, não existe no Brasil nem privada, nem times pequenos, nem time grandes, nem escolinhas particulares que comecem a treinar meninas com 5, 6, 7. Só existe uma formação, só se começa a ter uma formação para as meninas, falando no setor feminino de futebol no Brasil, a partir dos 14 anos. Mas daí 14 anos ela já é praticamente quase profissional. Antes disso não tem. E detalhe, nos times grandes, tá? Estamos falando de Palmeiras, Corinthians, escolinha privada pagando, tá? Então assim, não tem. E aí ela queria muito, então teve que jogar com meninos. Colocamos ela num time masculino. Ela era a única menina do time. Vieram algumas dificuldades. Dava um show no piá, Mas ela treinou sempre com meninos, depois ela mesma vai poder falar das dificuldades ali, né, obviamente, né, uma menina inserida num grupo de meninos, né, então sempre vai ter ali uma dificuldade. Jogou lá por 3 anos até a gente decidir vir pra cá. Quando viemos pra cá, imaginei que seria igual, né, me surpreendi. Não é igual. A diferença, vamos colocar assim, né? Não menosprezando o nosso país, mas querendo dizer, vim de um país do futebol e venho para a Itália, chego na Itália e descobri que dos 5 aninhos, que eles chamam de Pulcini aqui, até o juvenil, tem times e preparação feminino. Ou seja, o time menor, o time maior, todos eles têm categoria de formação feminino e masculino. Então, quando ela chegou aqui, rapidamente, fomos num almoço, tinha um ex-jogador do Chievo, viu ela jogando e convidou ela para jogar no Chievo. E aí sentimos toda a diferença, estrutura. Vestiário, uniforme, tudo assim. Você paga uma taxa anual, não é como no Brasil, você paga mensalmente a escolinha, você compra a divisa, você paga tudo. Não, você paga uma taxa anual para ajuda do clube e depois você tem tudo ali, ônibus quando as partidas são fora, van quando a partida é um pouquinho distante, toda uma estrutura. Psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, tudo. E feminino e masculino. Separados. Então, isso foi fantástico pra gente. Hoje ela não joga mais no Chievo, porque o Chievo teve os problemas estruturais. E aí, depois ela foi indicada própria direção do Chievo pro Verona. Hoje ela joga no Verona, como você mesmo. E treina também na federação, mas sempre só com meninas. Legal. Ô Sophie, e essa diferença de estrutura do Brasil e aqui na Itália, tu sentiu muita diferença? Tu viu que a aceitação aqui na Itália é muito melhor? Sim, porque lá eu jogava com os meninos e aqui com as meninas tem muita diferença do futebol feminino e o masculino. No caso, o futebol feminino ele é mais violento? Tipo assim, os meninos não respeitavam? Você por ser menina? Às vezes não respeitavam,
Mas, Quando tu fazia Às gol, vezes eles sim. baixavam a cabeça. Tipo assim, quando dava um chapéuzinho no goril, disseram assim, porra, cara, Faz o gol e vira pra eles e faz assim, ó. tô perdendo pra menina. Tipo assim, existia isso? sim. Ah, Aí é bonito, né? Aí é bonito de ver. Ah, que legal. Olha só. Tá, e como é que foi assim quando tu veio pra cá? Que tu começou a jogar bola em casa, né? Como é que era a tua sensação, assim, tipo, lá no Brasil tu conseguia ainda jogar bola com os amigos na rua, ou tinha, assim, um campinho perto de casa pra bater uma bola? Eu acredito que ela começou assim, né? E aqui na Itália, aqui não se joga bola na rua, não tem ninguém que joga. Aqui, ou tu vai treinar lá no pianto, lá no treino, ou não? Como é que foi pra vocês? Eu jogava às vezes em casa, no jardim, lá no Brasil. E aqui, quando eu achava tipo um espacinho no apartamento, eu ficava chutando a bola. Mas não dava pra fazer muito, não dava pra tipo sair na rua, porque ainda mais as pessoas, elas não gostam muito, né, que você fica jogando lá. Aqui, né? Porque Eles ficam meio- incomoda. eles estranham muito, né? Principalmente quando mora em apartamento, né? Tem o vizinho de baixo, tem o vizinho de Exato. cima. Faz barulho, acaba atrapalhando e acaba E os teus reclamando. colegas da escola, o que que eles acham, assim, quando tu chegou, como é que foi essa introdução na escola, assim? Um pouco, quando eu falava alguma coisa de errado de italiano, todo mundo ficava falando que eu não sabia falar essas coisas. Mas aí depois eu ficou melhor, sabe? Quando eu aprendi mais a língua. E no caso, entre teus. Ela estuda, né? Ela tem uma formação de escola normal, no caso, né? Sim. E essa aceitação das colegas, né? Das suas colegas de aula e dos teus colegas de aula, dos meninos e das meninas, assim, tem algum tipo de preconceito que tu veja? Quanto ao assim? futebol, tu disse? Quanto ao sim, futebol, ou porque quanto- você joga futebol? É? Isso. Não. Não Não. tem. Tem No muita gente. começo, um pouquinho. Sim, no começo um pouco. Mas agora não, ainda mais porque na hora de esporte que a gente faz, a gente joga bola às vezes, né? E aí não tem pra ninguém, né? Aí todo mundo quer ela no time. É a primeira a ser escolhida. Eu, na minha época, quando eu jogava futebol no colégio, eu era o último a ser escolhido, cara. Diga a Dava verdade, uma eles te colocavam como goleiro. Não, eu era que meio goleiro. Ou era, sei lá, o goleiro, um o goleiro café é o com leite. menos capaz, vai lá no gol, lá levar as boladas. Ou era o café com leite do time, né? Entendeu? Bravo. Mas legal ter essa formação, saber que o brasileiro tá vindo pra cá, tá mostrando qualidade no futebol, assim, na vida dos esportes. Então, a Sophie, ela foi convidada para a Federação Italiana, né? Qual que é o teu objetivo agora nos próximos anos? Eu já acredito que eu sei qual que é o teu objetivo, né? Mas eu quero que você fale pro pessoal que é de continuar talvez treinando e fazer ir para frente com o futebol, e em que modo? Eu queria chegar ao profissional e nessa questão de nacionale eu queria jogar no Brasil, né? Na tu queria seleção jogar no Brasil. brasileira. Eu ia fazer essa pergunta. Peraí, antes que eu perca esse gancho aqui, eu posso dizer para você que eu conheço, inclusive é o filho do nosso frigorista, ele conserta, o pai dele conserta geladeiras e freezers e coisas assim, nas pizzarias e aqui na fábrica, e ele joga na Nacional Italiana e na seleção brasileira. E ele é ítalo-brasileiro, e hoje ele tem 16 anos, e ele joga com a camiseta sub-20 do Brasil e com a sub-20 da Itália. Olha só. Agora eu não me lembro o nome dele, mas o sobrenome dele é Vignato. Então se você procurar Vignato, você vai ver um que joga em 2 seleções, eu acho que é um dos poucos. Legal isso aí. E a Sophie, no caso, o teu sonho seria jogar na seleção brasileira feminina. Sim. Uhum. E talvez também na italiana, ou Sim. para algum tipo de Jogar profissional. profissional. Ah, vai chegar, né? É só porque você não tem 16 ainda. Mas o legal dela estar nessa preparação é justamente isso. Quando ela fizer 16 anos, pô, ela tendo os requisitos ali para jogar numa seleção nacional é muito mais fácil, né? E assim, lá na tua casa, quando tu ganha presente de Natal, o que vem? Vem chuteira, bola? Caneleira? Camiseta de time, Camiseta sempre, né? de time. Legal. Você gosta de fazer a coleção, então? Chuteira, sim, eu só compro no começo do ano ou quando rasga. Não penso de Natal. O rasga Só chuteira. Tá, e vocês jogam com uma curiosidade, assim, os crianças pequenas não jogam com 6 travas, né? Tem alguém que joga com 6 travas ainda ou não? Aquelas chuteiras não com sei. 6 assim embaixo? Ah, eu acho que Não, pode. eu não. Bom de campo, Eu né? não. Tu nunca jogou?
Aquela lá dava medo, né? Quando tinha alguém com 6 travas no campo. Você lembra, Marcão? Pô, me dava medo na época quem jogava de quichute. Porque o guri que botava um quichute no pé... Ela não conhece que chute, eu acho, né? Nunca vi. Não, o cara que botava um quichute no pé, ele se transformava. Entendeu? Ele não se transformava num jogador de futebol. Ele se transformava num giraia, entendeu? Ele vinha de voadeira, porque ele tinha um quichute, O quichute dava energia, né? Eu lembro. Vou explicar pra Sofia. O quichute era uma espécie de tênis chuteira que criaram na época no Brasil. Eu não sei por que Anos criaram. 90, acho que foi né? pra popularizar um pouco o futebol com sapato, que o pessoal jogava descalço, né? Muitos jogavam descalço. E ele tinha umas travas meio quadradas, assim, meio grandona, que era pra você poder utilizar ele também na escola, pra caminhando na rua também, sem machucar o pé. E daí você amarrava ele e amarrava na canela, tá? Me ensinaram que era pra amarrar na canela. Sim. Puxava e amarrava ao redor do tornozelo. Não, se tu não amarrar na canela, não funciona. Tinha que fazer os nó na canela, entendeu? Legal, vamos falar de coisa séria agora, Marcão. Show de bola. Beleza, pessoal, vamos fazer uma pequena pausa, daqui a pouco a gente volta. É isso aí. Beleza, pessoal, estamos de volta depois da nossa pausa aqui, né? Já viu que já rolou até uma garrafinha de vinho na mesa ainda. O pessoal fica feliz. Manda teu recado aí. Quero lembrar o pessoal de casa, então, que se inscreva no nosso canal. No nosso link da bio do Instagram, acabamos preparando um link especial lá que reagrupa todos os nossos canais. Spotify, TikTok com o Marcão dançando. YouTube canal de cortes. Então, até agora tem o SoundCloud também. Se você quiser ouvir pelo SoundCloud, você pode também. E lembrando, pessoal, que empreende, que nos segue, que já veio aqui, ou que gosta, vive aqui na Itália, ou que vive no Brasil, mas empreende nesse mundo entre Itália e Brasil, que a Vida Lá Fora Podcast vai lançar agora uma novidade essa semana para divulgação do teu trabalho, né, Marcão? E então, automaticamente também monetizar o nosso canal, né? Monetizar o nosso podcast, que a gente tem... Continuar crescendo, né? Continuar crescendo, né? Tem um novo estúdio para fazer, tem umas coisas legais que a gente precisa fazer e precisa de grana, né? E com certeza vai ser uma boa, porque a gente tá tendo muita visualização, muito feedback positivo. O pessoal, seja no Brasil, que seja aqui na Itália, tá gostando muito, então eu acredito que seja uma coisa que vá somar, seja para quem for trabalhar com a gente e pra gente mesmo, né? Show de bola. Vamos agora então terminar o papo com a Sofia falando sobre futebol, né? Hoje a Sofia ela joga em qual time e pode falar, qual é o time que ela joga hoje? Eu jogo no Hellas Verona, Under 14, eu jogo com as meninas 1/2 anos mais velha que eu, porque eles têm um time lá, né, das meninas de 2008, só que se fosse, elas são já em muitas. Se fosse adicionar as 2009, ia ser muitas. Então eles fizeram um timezinho e eles adicionaram algumas 2010 e eu faço parte delas. As melhores, no caso, as mais Sim, fortes. as melhores. Não é que em qualidade, em técnica, não é que perde muito pra elas, no caso. Não. Na verdade, vai reforçar você, né? Porque você jogando com as maiores, sim, né? Você acaba se sim, reforçando. fisicamente e tecnicamente também. Legal. Ela falou ali que o sonho dela é jogar na Nacional Brasileira. Né? Sim. E da Nacional Brasileira, qual é teu ídolo, assim, a tua ídola? Não sei se tem essa. Marta. A Marta. E masculino, Pelé. Pelé. Tadinho Pelé, né? Foi um Rei grande. Pelé. Foi o rei. Deixa eu fazer uma pergunta, talvez a gente entre em alguma treta aqui, mas o que a Dani acha de jogadores trans em times femininos? Olha, eu não vejo assim nada contra. Eu acho assim, só que falando fisicamente a diferença é visível, porque minha filha jogou em time misto. Então não dá para comparar fisicamente uma mulher com um homem. Às vezes existem competições entre times femininos e masculinos. É diferente. A força física do homem é muito maior que masculina, é muito maior que da feminina. Então é uma coisa lógica, biológica, não é uma coisa preconceitual, não é algo que você colocado ou criado. De maneira nenhuma, é uma coisa provada. E eu vivenciei isso
na minha pele, porque tive minha filha por vários anos jogando com meninos e a força física é bem diferente. Eu pergunto isso porque ultimamente tô vendo muita notícia se espalhando no Brasil sobre jogadoras trans, né, que são biologicamente masculinas, jogando ou competindo com mulheres em exato. corrida, em futebol, em natação, em vôlei e tal. E tipo assim, pô, o cara é um homem, cara, entendeu? Ele tem estrutura de um homem. Ele nasceu assim porque ele decidiu, ou por vários motivos ele Ele se vê como se mulher. vê como mulher. Aham. Eu acredito que deveria ter uma limitação, até porque ele é mais potente fisicamente. Então, mas assim, é uma treta que vai dar muito pano pra manga. Eu acredito que 10 anos de discussão aí entre social network e politicamente, e assim vai, politicamente correto ou incorreto. Com certeza. Não, eu acho que é um tema interessante. E também falando, né, alguns trans, né, obviamente eles possuem fisicamente o corpo masculino. Então, também tem a questão falando de vestiário, intimida também, né, a mulher, porque falando fisicamente é um corpo masculino, então ela também viveu isso na hora de jogar, de fazer parte de uma seleção masculina, onde vou me trocar, né? Então o banheiro, eu tive sorte por ter um técnico muito consciente, que ele sempre priorizava separar um banheiro para ela, para que ela tivesse essa privacidade. Sim, sim. Então isso, preservar, né, as nossas diferenças, que faz parte da natureza, não é uma questão crítica ou não crítica, é uma questão real, é o que acontece. Então é fato, né? É fato, é minha opinião, e te falando por aquilo que eu vivi, né, com ela, que a gente sentia na pele e via como ela se machucava muito mais jogando com meninos, jogando com os masculinos, ela se machucava muito mais. É normal isso, né? Sim, eu acredito que são muito mais perto de pau, né? O atrito ali é muito mais forte, entendeu? Até Exato. se tratando de gênero feminino e masculino, o masculino ele vai se sobressair muito mais, com mais força, entendeu? Não, eu pergunto isso porque no começo da nossa conversa aqui, foi falado que ela jogou com meninos no Brasil, entendeu? Exato. E aqui na Itália não, ela joga com meninas. Com meninas. Então é diferente a competição fica igual, fica pare. Sim. Entendeu? É diferente. Sem então dúvida. é justamente para trazer essa questão aqui que está acontecendo muito, né, no mundo, no Brasil. Sim, é uma discussão infinita porque são opiniões diferentes, são visões diferentes, né? Tanto do esporte quanto de gênero e tal, então, de politicamente correto, de inclusão, então isso é... Mas eu gostei de deixar isso bem claro, porque justamente é isso. Porque foi tocado no começo que ela jogou com meninos no Brasil. Beleza, então. Vamos pro vinho, então? Bora. Agora, então, a gente vai ter uma degustação de vinho aqui, ó, aqui na gravação. Será que nós vamos dar conta de tomar essa garrafinha? Dá rapidinho, né? Isso aí é 2 toques pra nós. Lembrando que a Sofia vai ter que esperar uns 4 anos ainda. Sim, ainda assim. Na próxima, quando ela estiver na Nacional, ela já vai tomar um vinho com a gente. Show de bola. Apresenta então pra nós, Dani. Vou apresentar. Então, para mudar um pouquinho, né, eu trouxe um vinho diferente aqui pra gente degustar. Deixa eu aumentar aqui. Já Levantar. falando... Vai ter que subir o microfone, né? Pode falar que... Eu aumento aqui a captação. Então, já falando de uma formação aí que eu vou fazer de vinhos que é considerado novo mundo, né, vinhos, vamos dizer assim, vinhos produzidos fora do território europeu, né? Aí eu trouxe um vinho diferentezinho aqui, é um vinho suíço, mas é um Sauvignon Blanc, só que ele é produzido na Suíça, tá? Então tem 12,5 de graduação alcoólica e a gente vai degustar esse vinho, vamos ver se vocês vão aprovar. Eu também vou falar uma coisa interessante, que as pessoas sempre me perguntam, gente, do tapo do vinho, tá? A tampa, né? Exato. Se um vinho, por exemplo, esse vinho não tem rolha, ele tem menos ou mais qualidade de um vinho com rolha. Ele tem a mesma qualidade de um vinho com rolha. A diferença é que ele é um vinho jovem, então ele pode ter esse tipo de tapo. Ele é um vinho 2021. Se a gente fala de um vinho reservado, de um vinho que seja mais antigo, que precise ser armazenado por mais tempo, ele precisa ter uma rolha. Tá? Então, essa é a diferença, fica claro aí, não diminui a qualidade do vinho, tá bom? Tem um preconceito, exato, né? Então aqui, ó, é um excelente vinho, jovem, 2021, e a gente vai degustar ele, e ele não perde nada em qualidade. É francês? Ele é suíço. Suíço. Então vamos lá?
Posso. Deixa eu fazer assim pra gente não ter. O meu bota bem cheio, tá? Ok. Vou fazer aqui você. O Éder tá lá? Chama o Éder pra tomar um vinho com a Pra gente. encher a cara aqui com a gente. aqui. Valeu, obrigado. Vamos deixar ali pros meninos ali também. Pra você que tá em casa aí, que tá dando vontade, é pra dar vontade mesmo, tá? Show de bola. É legal esses episódios com essas degustações. A gente já teve degustação aqui com a Patrícia Martini da Pilandro, né? Da vinícola Pilandro. E a gente teve degustação com a Tem mais alguém? Patrícia Não. Siviero, né? Que fez o Prosecco dela. Inclusive, a junto. gente bebeu o Prosecco dela no meu aniversário, né? No teu aniversário, Foi. Um abraço pra 3 dias Patrícia. atrás. Muito Pra bom, Patrícia, excelente. Um abraço pra Patrícia Pilandro e também pra Patrícia Siviero, né? Que também já deu um prazer aí de trazer uns vinhos pra gente degustar. Vamos fazer Então, um Dani, saúde aqui, então? Tá, como é que faz o saúde? Como é que é a parada? Saúde. 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 Bate a taça? Não bate a taça, mas sempre olhando no olho, tá? Interessante isso. Abaixa o microfone dela, por favor. É verdade. Vamos lá. Aí. Aí tá Isso. legal. Não é- Então, bater a taça, a gente pode bater a taça na nossa casa, tá bom? Com os nossos amigos, mas geralmente quando a gente tá em degustação, a gente não bate a taça. A Não gente bate a faz taça. saúde, dá Você uma olha- olhadinha Saúde, no olho. e olho no olho. Saúde, Isso. Samuca. E olho no Saúde, olho. pessoal. Olha no olho. Olha no olho. E bebe, tá? Sempre. Mas essa garrafa vai ser pouca. Bom, né? Muito bom. Bem diferente, né? Dá pra... Bem leve. Levinho. Parece que tá bebendo água, né? E 12,5, tá? 12,5 é a graduação Da alcoólica. graduação alcoólica. E por que ele é um vinho assim que ele é tão suave? Vamos Suave, supor, dessa vou te maneira? falar, vou te explicar. Porque ele é produzido numa zona muito fria e aí ele tem um diferença. Ele é armazenado no gelo, esse vinho, tá? Então é super diferente. É uma região da Suíça, que é um castelo que eles fazem, que eles produzem, né? E eles tiveram essa ideia de armazenar esse vinho. Você viu que eu trouxe ele bem. Sim, ele tava, né? ele tava com gelo Praticamente dentro. com gelo dentro. Então isso me trouxe essa curiosidade. Legal. E aí traz essa leveza. Como é que chama então Não esse tem. vinho para o pessoal de casa? Então, esse é um vinho suíço, um Sauvignon Blanc. Sauvignon- Sauvignon Blanc. Sauvignon A diferença Blanc. dele é uma uva internacional, mas ele é produzido na Suíça. Você vai dar conta de escrever o nome desse vinho, Samuca, depois? Sauvignon Blanc Sauvignon Blanc. é produzido numa região da Suíça, onde ele é armazenado no gelo. Como diz Show. a Patrícia, né? Para você que tá em casa e quer conquistar a tua esposa, vinho branco, tá? Vinho branco e um Sauvignon Blanc vai conquistar a tua esposa. Eu digo pra quem já é casado, né? Porque de vez em quando tem que reconquistar a esposa em É casa. bom, é bom. E Sauvignon Blanc. E a Dani também trouxe outro presente pra nós, que foi Esse um é Barolo. esse é porrada, né? Esse é bom, né? Esse que a gente vai tomar Esse em... é pesadão, né? Ele é bem... Esse aqui a gente... Já é outra proposta, bem interessante. Esse aqui a gente vai tomar em outra ocasião, com certeza. E o Barolo, ele é um vinho tinto. É um vinho tinto. É produzido na região de Piemonte, já é uma outra ideia, é um vinho italiano. Graduação alcoólica maior. Graduação alcoólica maior, isso aí acho que ele deve ter um 14. Isso, 14, 14. né? Exato. E aí tem aquela que a gente tinha falado, né? A etiquetinha, tá? Doc. DOCG, isso aqui é denominação DOCG. de origem controlada e garantida. Ainda é mais, melhor ainda. tá? O que a gente tinha falado dos consórcios dos vinhos. Uma coisa que eu aprendi... então. Essa aqui é a etiqueta, É então. essa etiquetinha que eu tinha falado Esse é tipo pra aquele selo do vocês. cigarro, sabe? Exato, é. Do governo. Que diz que o vinho realmente é de qualidade, faz uma diferença na hora de você comprar ali, na hora de você escolher o seu vinho. Uma coisa Legal. que eu aprendi, na época da minha escola que eu fiz tinha uma parte do meu curso era sobre vinhos, né? Que quando tu for fazer uma degustação de vinhos, onde tu vai provar mais de um tipo de vinho, a graduação alcoólica você tem que sempre ir acima, nunca abaixo. Nunca beber um vinho depois com uma graduação alcoólica menor. Exato, sempre você subindo começa sempre do menor até o maior. ao maior. Por exemplo, você vai beber hoje, se você tem lá um Amarone guardado lá que você pagou 40 euros, que é uma boa garrafa ou ganhou tal, e você vai beber ele, se você começar com a Amarone, você vai levar uma pancada. Já dá aquele... Então, Já disse, tem que ser o último. então você tem que fazer uma escadinha. Você vai começar com o Valpolicella Superiore, por exemplo, que é sempre da mesma região, feito da mesma uva. Depois tu vai pegar um Ripasso, que é um vinho intermédio ali, um pouquinho maior. Depois o Amarone, que daí a tua boca já tá... Exato. Eu já tô pensando aqui em beber o Amarone já. cara. Tu já não tá mais sentindo nem a língua, na verdade. né? Vamos fazer uma degustação aqui, vamos ver, chamar a sua gostei amiga da lá ideia.
da vinícola e vamos fazer. A gente começa do Prosecco e vamos até o Amarone. Você toparia? Eu topo. Vamos fazer. Ela traz os vinhos e a gente faz a apresentação pra vocês. Que show, vai ser um episódio... Fazemos uns convidados. Nós garantimos o começo do episódio, né, Samuca? Não garantimos o final. Boa. Beleza. Ô, Dani, Uma curiosidade sobre o vinho, posso fazer antes? Pode. Hoje ele tá falador, né? Não, eu só quero fazer uma pergunta pra você. Pode fazer. Pra mim, pra ele? Pra você. Um vinho branco, ele é feito com uva branca ou... Não necessariamente. Você sabe o que faz a diferença na cor do vinho? A casca. Você sabia disso, Marco? Sabia? Porque eu assisto os episódios do podcast A Vida Lá Fora. É a casca da uva que faz a diferença. Tu vê, então assim, a pessoa pode ter lá um vinheto, um parreiral tinto, um Pinot Noir e fazer vinho branco e fazer vinho tinto também. Exatamente. Essa é a que vai mudar. Essa é a mão do Éder. Sabe o que ajuda nessa resposta? O rosé. Por que ele é rosé? Porque você deixa a casca, eles chamam de vinho de uma noite, né? Você deixa a casca um pouquinho a mais. Dormir uma noitezinha ali, tira ela e dá aquela cozinha rosada. E aí, Éder, aprovou o vinho? Muito bom, né? Bom, né? Caramba. O Éder não tá participando aqui da mesa, mas ele tá ali atrás tomando vinho. Ele veio beber, o vagabundo. Aí depois tem uma coisa que eu queria falar pra vocês também interessante, que as pessoas perguntam muito pra gente. Vocês cospem vinho, né? Quando tem que degustar muito vinho, tá? Sempre perguntam, tem aquela cuspideira ali na mesa, tá? Então tá aí também uma diferença entre o degustador e o sommelier. Na degustação eu aprendi que a gente pode, que a gente fala, espruçar, cuspir o vinho. Porém, na minha formação de sommelier, não é ético cuspir o vinho. Então, principalmente quando a gente participa dos festivais onde temos como plateia os produtores, a cantina, então é muito desagradável você experimentar o vinho de quem produziu e cuspir o vinho, espruçar o vinho, né? Então é perigoso levar uns tapão na vida, né? Apesar de ser permitido, né? Então, assim, é bacana ter essa diferença de duas formações, porque você aprende isso. E aí, na degustação, eu nunca cuspo o vinho. Eu aprendi a saborear, a colocar em pequenas quantidades e deixar ele mais tempo, né? Rodando, girando na boca, sem precisar cuspir e consumindo menos. Legal. Assim a gente consegue fazer uma apresentação melhor, né? Pra cantina e outra não ficar aquela pergunta. coisa chata. Outra pergunta, Dani. Talvez eu esteja errado, mas eu já vi eles comendo pão entre uma degustação e outra. Fala um pouquinho sobre isso. É o limpa-paladar, né, na verdade. O pão aqui a gente usa porque o pão na Itália ele é de muita boa qualidade. No Brasil a gente não usa o pão. Porque um tipo de pão específico? Ou... Então, geralmente nas degustações é usado um grissini sem nada, né? Sem sal, sem o grissini, adição. Explicando para quem não conhece, é um bastãozinho assim de pão, né? De pão crocante. Fininho, crocante. E sem adição de sal, sem absolutamente nada. É o que é não, usado para não alterar o paladar. Uhum. No Brasil, a gente tem um limpador de paladar mesmo. Que é? Que seria tipo como é que eu vou dizer? Um sorvetinho feito do nada, que é geladinho. Tipo como é que ele é de limão lá? Quem? O sorveto. Tipo um sorvete, só que sem nada. Sem como sabor. se você fizesse uma gelatina incolor, sem gosto. Aí a gente usa aquilo como os restaurantes geralmente usam como limpa-paladar. Porque o pão no Brasil, você não acha praticamente nada sem sal, sem edição de glúten, de nada. Então a gente usa aquilo. Eu tive essa dificuldade quando fui fazer o evento. E aí eu descobri com um restaurante que eles têm esse limpa-paladar. E aí comecei a usar o limpa-paladar. Porque é complicado, tu vai fazer uma degustação desse vinho e desse vinho, o sabor desse vinho vai ficar na tua boca, entendeu? Exato. Tu tem que tirar o sabor do vinho da boca. Os brancos não tem necessidade. Por exemplo, se você vai sair de um prosecco para um branco fermo, para um branco... Você fica sempre na linha dos branquinhos, não tem tanta necessidade de trocar, de limpar o paladar. Mas se você sai de um branco para um tinto, aí tem que dar uma limpada, porque senão você não consegue realmente ou até mesmo de um tinto jovem, que ele tem uma pegada bem mais leve, para até um vinho mais reservado, aí já... mais
fortinho, né? Exato. Tá manjando, Tá, hein? tá bom, tá, já manjando, hein? Não, eu sou bom de tomar... Ou é o efeito do vinho? Não, eu sou bom de tomar vinho, cara. Ah, bom. Tomar vinho eu manjo. Ô, deixa eu fazer uma pergunta, Dani. Entre teus colegas, a maioria italiano, acredito. Sim, todos italianos. Todos italianos. Existia algum preconceito por tu ser estrangeira? No começo, eu acho que porque eu tinha dificuldade com o idioma, mas até aí eu me surpreendi, porque estou pouco tempo aqui, né? Aí quando eu tive meu primeiro convite para trabalhar no Festival Internacional, para eleger os melhores prosecos e espumante, frisante, eu fui a brasileira, a estrangeira que foi chamada. Eu me surpreendi, porque eu não esperava. Falei pro meu professor, mas tem certeza eu? Sim, você, porque a gente tinha uma turma de 60 pessoas e para a mesa de comissão seriam 5 pessoas selecionadas. 10%, então, 8%, exato, a né? parte, o meu professor e o presidente, eu fui selecionada entre as 3. E como brasileira, né, não tendo um italiano tão Fluente. na ponta da língua fluente, e fui convidada. Sabe o que eu acho? Muitas vezes a gente... como é Se que é? subestima. Subestima, Exato. sotovalo, tá? A gente se subestima. Você por ter sido... por ter entrado nesse setor rapidamente, por ter se dedicado, ido atrás de aprender a fazer sommelier, sabe? Num curto tempo, isso aí acaba te dando vantagem naquele cara que tá há 16 anos estacionado lá, se dedica mais pouco, tá, sabe? Perdeu a motivação. Então o pessoal que tá ali vê você já em quinta marcha correndo. Ele diz assim, vamos chamar ela porque ela tá no ponto. Ele tá, Sim. sabe? Economicamente, tipo, profissionalmente ela tá correndo. Eu acho que é isso que acaba... No caso, esse preconceito, então, no começo tu sentiu? Eu senti na turma, óbvio, na sala, Uhum. em muitas situações a gente sente, né? Ela não vai entender mesmo o que você tá falando, passa. Ao contrário, ao contrário. Passa, e eu tive, da parte, né, de alguns professores, existia essa preocupação. Você entendeu o que eu falei, né? Uhum. Mas de outros já não. Não vou ficar explicando, ela não vai entender mesmo o que eu tô falando, já vamos virar a página, né? Entendi, olha só. E a gente enfrenta Eu isso sim. Eu pergunto isso porque, de certa forma, em algum ponto da imigração, né, do brasileiro aqui para a Itália, ele sofreu algum tipo de preconceito, Sim. entendeu? Eu sofri, eu acredito que o Ed sofreu, o Samuel também não foi diferente, o Ed, todos os convidados que passaram por aqui, talvez não mencionaram, mas em algum ponto da imigração existiu isso aí, entendeu? Sim, até na questão da prova, assim, você falando agora, na parte do exame a gente faz, né, a gente vai passando de graduação e a gente faz exames, não é só beber vinho, tá, curso, para deixar bem claro, a gente faz exames escritos, exames teóricos, né? A gente tem que ter conhecimento de toda a parte química, de tudo. E então, no primeiro exame que eu fui fazer, já na mesa lá dos avaliadores, não se preocupa, não vamos levar em consideração a gramática. Aí eu pensei comigo, nossa, será que eu vou escrever assim tão mal, né? E quando eu tive o resultado da primeira prova, um dos comissários que fez a avaliação, que avaliou, que me deu a nota, ele falou, nossa, parabéns, você escreveu melhor do que alguns italianos aqui. Então... Chupa italiano. Chupa italiano. Então, assim, aquilo já tava nervosa. Eu falei, agora eu vou fazer melhor, né? Ela me desafiou, eu vou escrever melhor. Sabe uma coisa que eu percebi, assim, em alguns episódios, né? Da pessoa ouvir você falar numa cadência diferente, né? E daí ela olha e fala assim, mas você é italiano? Tipo, te perguntando como se fosse te diminuir, né? E daí eu tenho uma resposta que eu posso ensinar pro pessoal, inclusive é uma dica pra vocês. Quando a pessoa olha pra você, tipo, te colocando pra baixo, perguntando se você é italiano... É porque, assim, ó, eles têm uma... Eles vão te estutsicar, né? Eles vão tipo, dá uma cutucadinha, só pra ver, né? Eles vão te dar uma cutucada, entendeu? No meu caso, por ter a cidadania, aí eu olho pra eles e digo, anche, com uma palavra... Você desmonta, você né? desmonta o cara. Aí ele fala assim, peraí, mas anche significa também. Aí o cara olha e fala assim, como também?
Ou tu é uma coisa ou tu é outra. Não, eu sou também italiano, porque eu sou brasileiro, mas sou também italiano. Eu tenho 2 passaportes. Aí o cara olha pra você e fala assim, 2 passaportes. Aí a cabeça dele já fica assim pensando, opa, tem algo mais no mundo que eu não deveria nem ter feito essa pergunta pra ele, né? Por ele estar talvez falando com um sotaque diferente, algo assim. Sim. Então pode funcionar pra vocês. Você responde anche. Anche e você desmonta o italiano. E outra coisa também é, pô, a gente é brasileiro com cidadania italiana, a gente tem 2 passaportes, né? Brasileiro e italiano. E tem italiano que não tem nem passaporte, né? É verdade. Entendeu? Nunca saíram aqui já foi comentado, mas nunca saíram da região deles, nada. Ô Dani, 3 anos morando na Itália, um percurso bastante dedicado aos vinhos, né? Se vê pela conversa, se vê pelo dedicação, né? Dedicação, foco. Aquilo que tu menos gosta aqui na Itália. O que eu menos gosto... O frio. O frio Não, assim, eu acho que, não sei se porque a gente está no norte da Itália, né, eu tive a oportunidade de andar um pouquinho no sul, eu acho que a frieza mesmo, né, não só o clima. Não só o clima, mas eu falo a frieza do pessoal, nortista, né, Ele a gente sente um pouco isso, mas em relação ao país, não tem uma coisa assim que eu diga, eu gosto, eu acho bacana, eu acho que proporciona, apesar, né, do sistema ainda ser um pouquinho devagar, é melhor que o nosso, né? Então, assim, não vejo uma desvantagem, assim, em relação ao país Itália. Eu vejo em região aqui, o norte, eu sinto o nortista um pouquinho frio, distante. É muito difícil a gente se inserir aqui, né? Eu também vi isso quando eu fui pra Nápoles. Agora, final do ano, eu fui pra Nápoles, ali pra Costa Amalfitana. Nota a diferença A diferença é gritante, entendeu? Até nos restaurantes, entendeu? Pô, os caras vêm... Exato, como é que eu vou dizer, o garçom, ele te trata bem, ele tem prazer de te servir, né, e muitas vezes, não assim, obviamente, não falando de todos os restaurantes, tem as suas exceções, mas aqui muitas vezes, às vezes parece que você tá pagando e você tá pedindo um favor. Fazer pro cara o cara que tá no Brasil, pra ele entender isso, é como se você chegasse no restaurante, sentasse, o garçom chegasse pra você, e aqui acontece, tá? Vocês vão me confirmar. O garçom olha pra você e fala assim, diga. Tipo assim. Diga. Fala. Água, esse aqui. Quer mais coisa? Quer mais alguma coisa? Não. E vira as coisas, tá? Isso aí. Tipo, isso aqui acontece seguido aqui. Mas assim, não é com você, tá? Não é contra você. É uma característica. É cultural. É cultural. Deixa eu só contar um episódio que aconteceu comigo quando eu trabalhava de garçom. Até por sinal, acho que eu vou botar uma foto aí de quando eu era garçom. Magrinho, entendeu? Cara magrinho, no shape. Tem umas fotos bonitas ali. Aconteceu comigo o seguinte. Eu trabalhava aqui no Lago de Garda, né, na praça aqui em Aziz, e eu sempre trabalhei com clientes, a maioria estrangeiros, né? Alemães e holandeses, dinamarqueses. Nossa, acho que vocês não gostaram do vinho, né? Não. Olha. Samuca, inclusive o teu... O Samuca já tá vermelho lá. O Samuca é o cara mais reservado, tá? O Samuca já tá com as bochechas vermelhas lá. Desculpa, pode voltar. Volte. E eu aprendi a trabalhar de garçom também na raça. Não é que eu fiz escola, não é que eu fiz sabe? Não teve uma formação. Não, eu me formei na raça mesmo, no dia a dia, a aprender a falar e tal. E a servir vinho, eu aprendi muito observando. Eu observando, eu acabei aprendendo, absorvendo aquele conhecimento. Pô, eu abri o vinho, tal, dava pra pessoa provar, sabe? E não importava qual era o vinho. O vinho pode ser aquele mais sem vergonha, mais escarso, mais vagabundo. Eu dava pra pessoa provar, mas fazia todo aquele clima, não por causa do vinho, mas pelo atendimento, entendeu? Pela experiência do cliente que estava sentado na minha frente. E aí tal, serviu, aí o alemão, girava e mas, aquele vinho mais sem vergonha, sabe? E ele tinha aquela experiência que ele tava sendo muito bem atendido, entendeu? E eu gostava daquele charme, entendeu? Eu gosto daquele charme. E eu fui trabalhar num outro restaurante e eu fui fazer a mesma coisa. O gerente do restaurante falou assim, Marcos, a gente não pode perder tempo aqui. Abre a garrafa, põe na mesa e vaza. Cara, eu me senti tão, assim, sabe?
Entendeu? Não é isso que eu gosto, cara. Eu gosto de deixar o cliente contente, deixar o cliente sentir aquela experiência. Ele dizendo, não, abre a garrafa, põe na mesa, tchau, porque tem prato pra carregar, porque tem... Ah, beleza, então, sabe? Então, assim, ó, essa frieza do norte da Itália, eu senti dessa forma, entendeu? Claro, não falo em todos os restaurantes, mas esse restaurante específico que eu trabalhei. Então, tipo assim, proporcionar isso pro cliente, na minha opinião, é uma maneira de fidelizar o cliente, agregar valor ao prato do cliente, que ele pode estar pedindo uma cotoleta frita, mas ele vai se sentir bem e vai voltar no outro dia, entendeu? Faz diferença, faz muita diferença. É porque para servir um vinho, eu acredito que tem esse tipo de processo, né? Inclusive, foi você que me contou que o cara faleceu esse tempo e deixou no testamento dele uma casa para um garçom que tratava bem ele, é verdade. Né? Isso aconteceu aqui no Lago de Garda. O cara era muito bem tratado e adorava aquele garçom, ele tinha muito patrimônio e ele, antes de bater as botas, ele falou assim, o que eu posso fazer a vida de alguém bem? Ah, cara, aquele garçom lá sempre me tratou bem. Entendeu? Como ficar rico? Entendeu? Vai que eu sou o cara que tô servindo aquele Não, é a lei senhor... da semeadura, eu penso, gente. É a lei da semeadura. Você colhe exatamente aquilo que você Dicas planta. para ficar rico numa vida lá fora. Entendeu? Pô. Então, pô, se tu trata bem o cliente, né, tu tem aquele carinho especial, aquele a mais pro cliente, cara, não vai te fazer, não vai fazer mal, cara, só vai te acrescentar na vida, entendeu? Legal. Uma das coisas que eu mais aprendi fazendo garçom foi justamente tratar as pessoas bem e servir da melhor maneira possível, né? Eu era garçom do Édipo, o Édipo era meu chefe já. É verdade, não. Você trabalhava comigo, né? Na época. Inclusive, a gente foi um bom ano que a gente trabalhou juntos. Sim. E queria pedir em vez pra Sofia, o que ela mais gosta da Itália? É verdade. Ou aquilo que tu não gosta, talvez. O que eu não gosto é quando tá inverno o tempo, né? E também que, tipo, às vezes no Brasil, você passa numa pessoa e a pessoa te fala oi, assim, tudo bem? Ela te cumprimenta e aqui, não. Aqui muitos não cumprimentam. Eles são muito chatos aqui. São frios, como a Dani falou. Tipo, como eu falei antes que se você vai jogar futebol na rua, algumas pessoas não te deixam, brigam com você, essas coisas. Eles são meio ranzinza. Mal sabem eles que é tão bom jogar futebol na rua, fazer uma trave com os chinelos, né? E aquilo que tu mais gosta? Aquilo que tu mais gosta aqui na Itália? Além da estrutura futebolística pra receber os jogadores, né? Tá ligado aquela sensação assim dos holofotes ligados, a graminha verdinha, assim, tudo certinho. Sabe, né? Aqui é assim, né? Que massa. Eu acredito que é isso. Seria isso? Uma das coisas seria isso? Sim. Que mais? A escola. Não. Não, talvez o acesso hoje que ela tem, não sei, com os jogadores, né? Não sei. É mais fácil aqui. A gente tem, ela tem convívio direto com os jogadores isso é bom, da né? série do Verona, Legal. Que seria todos eles. Então ela tem o que no Brasil, se tu tá mesmo que tu no jogue, Brasil, seria você impossível, não tem né? acesso. A Série A lá no Brasil é intouchable. Tipo, sim, os caras não. São os intocáveis. Os intocáveis, não dá. Ela entendeu? tem e aqui tu tá do ladinho deles, né? Não, e eles são bem atenciosos. E tem outros brasileiros que jogam no Elas, né? Brasileiro... Tinha o Rafael, que era goleiro, Tinha né? alguém que joga. Lembra que tinha o Rafael, que era goleiro? Mas não tá mais. Não tá mais, né? Tem umas crianças que são filhas de jogadores que estudam lá na minha escola. E aí, às vezes, vem os jogadores buscar os filhos, né? E aí eles sempre cumprimentam. E eles te todo conhecem. mundo. Ah, que massa. Legal isso aí. Que massa. Tá vendo? Essa disparidade social existe aqui na Itália. Não existe, na verdade, não existe aqui na Itália, entendeu? Pô, ela joga lá no, digamos, no feminino do Elas, juvenil, no caso, mas, pô, tem acesso aos jogadores que jogam no titular do Série A e tal. E, pô, e no Brasil, como a gente tinha falado, entendeu? Os caras são intocáveis, entendeu? Nossa, tem até segurança muitos deles. Exato. E a Daniela, o que você menos gosta da Itália? Que eu menos o que mais gosto. Desculpa, a sensação de sair de casa sem ficar olhando para trás. A segurança. A segurança. Poder estacionar o carro na rua e saber que eu vou voltar, ele vai estar lá. Às vezes esquece a chave dentro. Eu não vou dizer, mas várias vezes eu já esqueci também. Então, essa sensação é fantástica. É óbvio que falando se a gente for falar de
de cidades muito turísticas, como Roma, Nápoles. Nápoles, tem os furtos, mas não são assaltos. É um pouco diferente, Uhum. né? Não tem aquela agressão, aquela violência que você sofre. Se é furtado, você nem se dá por conta que foi furtado. Isso, Uhum. até aqueles que são usados, tipo, zóio grande, conseguem... Exato. Mas pra mim a coisa que eu mais gosto, que realmente a gente sair de casa, abrir a porta, poder sair sem ficar olhando para trás se tem alguém Poder atender um olhando, telefone em público, né? exatamente. Isso é fantástico, assim, Legal. é surreal. Show de bola. 3 anos de Itália, já teve a tua experiência no Brasil, no setor da beleza. Veio pra cá, se reinventou na pandemia. Hoje é degustadora, sommelier de vinhos. Obrigado por trazer. É um título que muita gente daria muito pra ter. É. Eu tenho certeza. Qual é a dica que tu deixa pro pessoal de casa? Que às vezes quer sair daquela zona de conforto, quer mudar de país, quer mudar até de vida. Qual é a dica, cereja do bolo aí pro pessoal de casa? Olha, gente, é coragem, tem que coloca teu objetivo na frente, sabe? Não pensa, não tenha medo, tenha coragem. Obviamente que coragem com sabedoria, porque você tem que ter uma consciência, não dá para você sair do Brasil sem ter uma ideia se você vai conseguir uma documentação. Vir para cá é difícil, porque aqui a polícia é pesada, a documentação. Então, se você tem uma oportunidade, tem um grau de parentesco, alguma ideia, tem um fiozinho, vai, ou eu não falo não só de Itália, eu falo de outros países, Estados Unidos. Quem tem uma oportunidade, quem tem uma ideia, coloca na frente teu objetivo e vai. Ou mesmo dentro do Brasil, né, que hoje está se reinventando muito, né? Mas fazer as coisas com os pés no chão, fazer né? as coisas com o pé no chão, assim, sabe? Colocar na frente teu objetivo e dedicação, né? Tem que ter dedicação naquilo que você vai fazer. Nada vem de mão beijada, E nem você na sabe primeira disso. vez, né? Nada cai no teu colo, não, tá? Tem muita dificuldade. A gente tá falando aqui de um universo de títulos bacana, mas tem as dificuldades para poder conseguir isso. Eu tenho 2 filhas, eu moro sozinha, vivo sozinha. Então, deixar o que vai fazer, com quem vai deixar, onde vai deixar, entende? Então, assim, quando a vida acontece, pra muitas fazer coisas. por trás, né, dos bastidores, tem os corres que a gente dá, né? Então, não é fácil. A gente tá aqui sozinho, vocês estão aqui há bastante tempo, sabe? A gente não tem uma ajuda. É tão bom ter uma mãe, né, pra deixar, ter um parente. Nós sabemos como é. Então, assim, você tem que cancelar muitos compromissos porque os filhos ficam doentes e tudo. Então, tem que ter, assim, cabeça, organização. E a dica que eu deixo é: siga sempre seu sonho, seu objetivo, mas com o pezinho sempre no chão, porque Deus te dá a oportunidade, mas ele não te dá ela cair no teu colo, não. Você vai ter que correr atrás, não é pagar pra vai ver, ter que ir atrás. E o que a Dani falaria pra Dani de 3 anos atrás? A Dani de hoje falaria pra Dani de 3 anos atrás? Eu falaria pra mim que eu viria 10 vezes de novo, teria feito 10 vezes a mesma coisa que eu fiz. O mesmo teria processo, tomado a mesma decisão que eu tomei. A decisão de imigrar do de Brasil, vir pra cá. de vir pra Itália. E a dica da Sophie, pra aquela menina que tá lá no Brasil, que joga, que gosta de bola, que gosta de futebol, às vezes não é bem entendida entre os colegas, ou ela quer mais, ela sabe que ela pode mais, mas ela vê um contexto ao redor dela que bloqueia ela, que diz: não, você tem que fazer outra coisa, não pode jogar bola. O que tu diria pra ela? De continuar sempre, de sempre melhorar e de nunca parar num lugar, sempre ir pra frente. Continuar. Continuar. Por mais que os outros digam que não. Porque a vida da gente é isso mesmo. Às vezes até dificuldades, tipo assim, quando a gente começou o nosso podcast, né, de trazer pessoas, a nossa ideia é uma ideia boa e é uma ideia legal. Porém, muitas vezes as pessoas não enxergam isso. Não enxergam o que nós enxergamos, né? O que o grupo do podcast A Vida Lá Fora enxerga. Eu, o Edipo, o Samuel e o Éder. Pô, cara, é trazer essas histórias reais, entendeu? E compactar ela, levar pro YouTube, levar pro Spotify e inspirar a vida de outras pessoas e, de certa forma, ajudar a vida de outras pessoas. Muitas pessoas acham que isso aqui
é só um oba-oba, uma brincadeira de dar risada e tal. Não, cara, isso aqui ele tá fazendo um papel fundamental para a sociedade e para quem tá saindo do Brasil e tá vindo morar pra Itália. E muitas vezes morar pra outro país também. É uma entendeu? biblioteca de coisas pra se fazer e não se fazer. Uhum. Então o que a Sofia falou é justamente isso, entendeu? É tu não dar ouvido para as outras pessoas que não têm a mesma visão que tu tens visão, entendeu? Às vezes ela durante a infância dela, ela recebeu vários nãos e também, tipo assim, críticas por dizer assim, mas tu é menina, tu não pode jogar futebol. Entendeu? E ela pensou que esse, tipo assim... Onde é que vocês jogam hoje? Joga na Itália. Joga na Itália. Parabéns, Sofia, pela tua história. Também parabéns pela Dani, né? Por estar acompanhando a história da Sofia, que eu acredito que esse acompanhamento, esse apoio é fundamental para o crescimento profissional da Sofia. Quando você chegar na seleção, eu queremos uma camiseta, hein? Posso deixar uma dentro para claro. Os pais, né, das meninas. Eu sei que ela falou do sonho das meninas, dos meninos que querem fazer futebol. Tem muita dedicação, é difícil, são 3 treinos semanais, sábado e domingo, muitas vezes tem partida nos 2 dias, então vai muito da gente, né, porque eles dependem da gente para levá-los e tudo. Então, eu sei que às vezes os pais têm os seus compromissos de trabalho, de tudo, mas vale a pena para realizar o sonho do teu filho, vale a pena fazer isso. E na verdade as coisas elas acontecem, não é nada fácil. Cara, não é fácil. Viver não é fácil, entendeu? Não é fácil a gente estar aqui na Itália hoje, depois de eu de 13 anos, o Edipo de 15, foi tudo difícil no começo. Várias histórias, mais de 70 histórias que a gente teve aqui no nosso podcast, e tu vai ver que nenhuma delas teve facilidade. De alguma forma, de algum ponto, teve dificuldade. E as coisas acontecem justamente isso, quando tem dificuldade. Quando te forja, de alguma maneira, para tu ser elevado ao outro nível, entendeu? Eu acho que a vida é isso aí. Cada perrengue, cada turbulência, cada tempestade que tu passa nela, é justamente para te levar para um outro nível. Sempre tá melhorando. E sempre vai piorar. Eu li algo assim, se você tá sofrendo hoje, é para aquilo que tu pediu para Deus. Tu tem que superar isso aqui para chegar lá, cara. Show de bola. Tipo, mais um recado pro pessoal de casa. Quero lembrar o pessoal que no link da bio do Instagram, você pode encontrar, então, Spotify, todos os links para você salvar e para você poder ver o Marcão dançando lá no canal de cortes. Eu agora vou ter que fazer uma dancinha e botar no TikTok, porque o pessoal vai chegar no TikTok, não tem eu dançando, daí vão falar assim, pô, o Marcão não tá dançando no TikTok. Verdade. Mas é isso que nós queremos gravar, vamos gravar o Marcão dançando. Beleza, então. E se inscreva no nosso canal do YouTube e YouTube Cortes, beleza? Show de bola. Dani, eu quero agradecer a presença, a visita da Sofia, da Dani, pelo bate-papo, pela história da Dani, parabenizar pela história dela, da Sofia, e por estar vindo aí... pelo vinho, né? E pelo vinho também, show de bola. Depois vai ter mais esse aqui ainda, né? E também, pô, por estar trazendo mais uma história real, né? Que eu espero que tenha, nesse episódio, tenham dicas, insights para as pessoas que estão assistindo, para mudar a vida das pessoas, né? Obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado a vocês. Mais alguma coisa que ficou pra trás, que queira falar? Falamos tudo. Falamos tudo, bebemos tudo. Já estamos bem logo. Tudo. Beleza, pessoal? Esse aí foi mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora. Um abração, até o próximo. Valeu, tamo junto. Vamos embora.